Neste vídeo estaremos conversando sobre estilo de vida, nossas escolhas, suas consequências. E já vou adiantando que este assunto não costuma cativar as pessoas em geral, pois a prevenção de doenças não está em nossa cultura, nem mesmo na área médica. Todo mundo quer chegar lúcido e com saúde aos 90 anos, mas ninguém faz um planejamento para isso. Via de regra, as pessoas esperam adoecer para tomar providências. Então, eu imagino que poucas pessoas conseguirão assistir este vídeo até o final. Falta conscientização de que a saúde precisa ser construída através de um somatório de esforços em seu dia a dia. Isso é o que vai lhe proporcionar uma qualidade de vida lá adiante. Só um exemplo, a obesidade já está sendo considerada um problema de saúde pública nos Estados Unidos, pois ela atrai uma série de doenças. E para nos motivar em fazermos as melhores escolhas, precisamos estar bem informados. Vamos fazer algumas considerações sobre o exame de bioimpedância, que analisa nossa composição corporal através da passagem de uma corrente eletromagnética pelo nosso corpo, que identifica os componentes líquidos, o que é massa magra, que são nossos músculos, e o que é massa gorda. O exame nos oferece vários parâmetros de controle que serão muito úteis na definição das estratégias terapêuticas, como alimentação e atividade física mais indicada individualmente. E servirão para acompanhar o empenho de cada pessoa em atingir seus objetivos. E assim, em conjunto com outros exames, torna-se um importante recurso para o programa Envelhecer Saudável e a modulação hormonal que eu venho desenvolvendo em consultório. Quanto mais informações tivermos, menos estaremos usando o tal do achômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo. A ideia é tornar as coisas mais práticas e dinamizar nosso trabalho na busca de resultados, que é o que todos queremos. Esta análise pela bioimpedância começa nos mostrando o índice de massa corporal da pessoa, baseada numa tabela universal pré-existente, que leva em conta peso, altura, idade e sexo. Este cálculo vai nos mostrar se a pessoa está normal, abaixo do peso, com sobrepeso ou se já tem obesidade. E existem várias causas das pessoas irem aumentando seu peso. As principais são hormonais, como o hipotireoidismo, uso de anticoncepcionais, transtornos de ansiedade, sedentarismo, etc. O próximo índice é da massa ou da gordura corporal, armazenada principalmente a nível subcutâneo, que difere um pouco entre os dois sexos. Este será um item importante para aquelas pessoas que estiverem acima do peso normal, para acompanharmos os resultados da reeducação alimentar e da atividade física recomendada. A medicina do esporte evoluiu muito nos últimos anos e nos oferece uma dimensão mais exata daquilo que precisamos fazer para alcançarmos X objetivos. Hoje se sabe, por exemplo, que a mobilização de depósitos de gordura só começa a ocorrer a partir de 30 minutos depois de exercícios aeróbicos, principalmente. Uma caminhada forte intercalada por uma corrida ou bicicleta. Então, para quem quer reduzir massa gorda, necessita desafiar seus próprios limites, aumentando o tempo e a intensidade dos exercícios. Claro que de forma progressiva e conforme as características de cada pessoa. Outra boa estratégia para reduzir peso é o jejum intermitente cada 3 ou 4 dias, por um período de 14 a 18 horas cada vez. A pessoa janta por volta das 19 horas e só volta a se alimentar no almoço do outro dia. Pode tomar água à vontade nesse período.
E mesmo quem não precisa emagrecer, é aconselhável o jejum, uma vez por semana. Recomendo que nesse período de jejum não pratique atividade física. Outra coisa importante é você ser vegetariano por um dia na semana. Ou seja, a sugestão é evitar carnes em geral na segunda-feira, pois geralmente é no fim de semana que exageramos numa festinha ou com um churrasco. Então é uma forma de desintoxicar um pouco o nosso corpo. Isso tem toda uma explicação metabólica que você pode pesquisar no YouTube. Como sugestão, tem os canais dos médicos Alain Dutra, Uronal Zancan, Ícaro Alves, Lair Ribeiro. E outra sugestão, digite a melhor receita para emagrecer, programa da Leda Nagel. A seguir, analisamos a massa muscular. Sabemos que a partir dos 40, 45 anos em média, em ambos os sexos, começa a ocorrer a chamada sarcopenia, que é uma perda gradual e progressiva da nossa massa muscular. Isso ocorre devido à redução progressiva do metabolismo e dos hormônios sexuais, os quais obedecem ao nosso relógio biológico, que assim está regulado, determinando o nosso envelhecimento. Só para ilustrar, até 3 anos atrás eu jogava tênis 2 vezes por semana e dava uma corridinha ou fazia uma esteira no fim de semana e achava que seria o suficiente. Só que não. Como são atividades predominantemente aeróbicas, eu fui perdendo minha massa muscular. Então, precisei incluir musculação para recuperar um pouco meus músculos. Depois do tênis, eu faço 15 a 20 minutos de musculação caseira, com alguns pesos e elásticos próprios para isso que eu tenho em casa. A maioria das pessoas acham que os músculos servem apenas para nos movimentar ou para erguer peso, mas são bem mais que isso. Uma vez que as mitocôndrias são microusinas presentes em todas as células do corpo e que estão presentes em uma maior concentração nos músculos, principalmente no miocárdio, que é o músculo do coração. Isso explica a perda progressiva de energia dos idosos em consequência da sarcopenia citada antes. Portanto, para as pessoas que desejarem manter sua vitalidade e disposição geral, a musculação torna-se essencial com o passar da idade, pois assim estarão aumentando seu índice geral de mitocôndrias. Além do que, a musculação é muito importante na prevenção da osteoporose. Conhecendo a fisiologia do nosso corpo, podemos cuidar melhor da nossa saúde. Por exemplo, entender por que as variadas dietas existentes estão em desuso, pois a pessoa perdia massa gorda e também massa muscular, que seria ruim no caso. Hoje se trabalha em cima da reeducação nutricional com reeducação de carboidratos, em geral, e aumento da ingesta de alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis. Lembrando que as proteínas são formadas por uma cadeia de aminoácidos e, em alguns casos, é importante a suplementação com alguns aminoácidos essenciais. Sabemos também que para criar músculos, nosso organismo precisa de equilíbrio hormonal, principalmente testosterona, e é aí que entra a importância da modulação hormonal, com o uso dos hormônios isomoleculares. Outro aspecto importante para ser levado em conta naquela hora que bate a preguiça é que nossa capacidade cerebral, raciocínio, memória e também nossa disposição sexual estão interrelacionadas com a massa muscular. Com músculos fortes, mais adiante teremos também mais independência de ir e vir e assim por diante. Próximo item da bioimpedância, nosso metabolismo basal, que é o quanto de energia ou calorias o corpo precisa diariamente
para manter suas funções vitais funcionando em repouso. Nossa taxa de metabolismo basal usa em média 60 a 70% do total de energia produzida nas 24 horas. Essa informação pode ser usada para cálculo de calorias diárias, conforme o objetivo de cada pessoa, sendo que o excesso de calorias irá se depositar em forma de gorduras em nosso corpo. Nosso metabolismo vai diminuindo com o decorrer da idade. Vêm os efeitos da menopausa, andropausa, as pessoas vão reduzindo suas atividades profissionais, os homens trocam o grupo do futebol pelo da canastra, vem a aposentadoria, mas continuamos comendo a mesma quantidade ou até mais. Logo, a tendência é aumentar o peso e atrair doenças. Agora, a seguir, avaliamos a idade biológica ou metabólica, que difere da idade cronológica, que se baseia em nossa data de nascimento. O algoritmo do aparelho mostra uma idade biológica aproximada, baseada nos dados colhidos durante o exame. Isso às vezes assusta. Conheço uma pessoa que na época do exame tinha 47 anos e o analisador mostrou uma idade biológica de 59 anos. Isso serviu para ela revisar todo o seu estilo de vida. Todas aquelas coisas que ela sabia que precisava fazer, mas que ia adiando, sabe? A boa notícia é que a pessoa pode reduzir sua idade metabólica desde que passe a tomar várias medidas saudáveis em seu estilo de vida. E por último, talvez a análise mais importante que a bioimpedância mostra é o índice da gordura visceral, que é aquela gordura que reveste o que está ao redor dos nossos órgãos vitais, como coração e rins, e que não é vista a olho nu. Este tipo de gordura também forma a famosa pança nos homens, que está por dentro do abdômen, ao contrário das mulheres, que é no subcutâneo. Por isso, a plástica abdominal, que remove o acúmulo de gordura do abdômen, só é possível nas mulheres. Então, imagina um órgão como o coração, tendo que bombear o sangue ininterruptamente 24 horas por dia, com uma crosta de gordura ao seu redor e também por dentro das coronárias, atrapalhando a irrigação e o seu funcionamento. Certamente, quanto maior a gordura visceral, maior será o seu risco de complicações cardiovasculares, como o infarto. Além do que, esse dado geralmente está associado com elevação das gorduras sanguíneas, como os triglicerídeos, e formação de aterosclerose. Bom, em conjunto com os outros exames e parâmetros clínicos, a bioimpedância me permite fazer um mapeamento mais completo de todos os aspectos envolvidos e mostra uma tendência da pessoa desenvolver uma doença ou complicação. Por exemplo, alguém com sobrepeso ou obesidade já deve estar desenvolvendo uma resistência insulínica com possível evolução para diabetes, associado com hipertensão arterial, doença coronariana e, consequentemente, maior risco de infarto, AVC, assim como alterações degenerativas neurológicas, doenças que apresentam sequelas limitantes para o resto da vida. Outro aspecto que torna a bioimpedância interessante é que, por ser um exame simples e rápido, a sua realização periódica a cada 30 ou 60 dias vai oferecer um quadro comparativo quanto aos resultados do planejamento terapêutico e possíveis correções de rumo das várias condutas a serem seguidas. A meu ver, as várias decisões quanto ao estilo de vida saudável começam em dedicar um tempo para buscar a informação. Algo razoável seria em torno de 30 minutos, 3 vezes por semana. O grande diferencial destes novos tempos é termos acesso ao conhecimento.
As pessoas que desejam uma longevidade saudável precisam estar sabendo, por exemplo, o que é a resistência insulínica, o que é a doença ou síndrome metabólica, que são distúrbios silenciosos. Rotineiramente, a medicina alopática convencional utiliza a medicalização, que é crescente e deixa a pessoa dependente dela. Mas, se a pessoa entender um pouco do funcionamento do seu complexo organismo e estiver disposta a desenvolver uma linha mais natural, certamente terá inúmeros benefícios. O médico cada vez mais terá que estar disposto a discutir com o paciente as opções terapêuticas. E já tem acontecido do paciente levar uma informação que seja novidade para aqueles profissionais que trabalham só com a medicina alopática. Alguns poderão argumentar que tal informação não é científica, mas devemos mesmo considerar científica uma informação médica gerada nos laboratórios da indústria farmacêutica, onde sua lucratividade está focada na doença e não na saúde. São questões complexas que surgem, né? Outra decisão imprescindível para desenvolver um estilo saudável de viver é você estar disposto a revisar antigos conceitos ultrapassados. Alguns exemplos baseados na nova especialidade médica da nutrologia. Foi-se o tempo que tomar um copo de suco de laranja era saudável, pois na verdade é uma sobrecarga calórica de frutose para o fígado. E por outro lado, precisamos perder o medo das gorduras saturadas e incluí-las mais em nosso dia a dia, principalmente as gorduras vegetais. O que devemos evitar são as gorduras trans, presentes na maioria dos alimentos industrializados. Lembrando que o que eleva mesmo o colesterol são os carboidratos e não as gorduras boas. Pesquise e não se deixe iludir pela indústria alimentícia, que participa do círculo do adoecimento que nos cerca. Essa indústria não está nem aí para a nossa qualidade de vida. Ela se preocupa sim em tornar os produtos alimentícios os mais apetitosos possíveis, e para isso ficam acrescentando glúten, gorduras trans, conservantes, flavorizantes, etc. E tudo isso vai nos intoxicando. A consequência está no crescente número de casos de doenças degenerativas neurológicas, como o Alzheimer. Explico melhor isso em um vídeo no meu canal do YouTube, IPPEC Dr. Brandão. O poder do conhecimento e controvérsias médicas. Bom, coloquei muitas informações bem resumidas de propósito, para que você pesquise mais e possa tirar suas próprias conclusões. O que te move na vida? O que poderia te motivar a se disciplinar nas várias ações que compõem a longevidade saudável? É a perspectiva de brincar com os netos? Ou de conhecer alguns lugares antes de partir? Ou cumprir uma promessa que fez? Porque, veja bem, é o conjunto de ações que vão proporcionar uma boa qualidade de vida lá no futuro. Cuidar do sono, administrar o estresse e as emoções. Não adianta ser frequentador assíduo da academia, mas viver guardando mágoas. Não adianta ser cuidadoso na alimentação, mas ser fumante e sedentário. Outra coisa, quem cultiva vícios e preguiça, seria interessante trabalhar sua autoestima. Já escutei inúmeras vezes idosos ou pessoas com sequelas debilitantes se lamentarem que, se pudessem voltar no tempo, teriam se cuidado mais ou teriam sido mais amorosas consigo mesmas. Para finalizar, via de regra,
Quem não achar tempo e dinheiro para cuidar de sua saúde hoje, terá que achar mais tempo e dinheiro para cuidar de sua doença lá adiante. Saudações e boas escolhas.